Como a tecnologia, quando era usada para o bem, é uma coisa inacreditável, né, não? Eu estava agora ali, aí eu abri minha carteira e a gente ainda tem uma certa idade já, mas também não sou velho não, irmãos. Eu estou no ENTA, então ainda estou novinho, eu estou no ENTA. E eu esqueci a oferta e tradicionalmente a vida inteira eu levo oferta em dinheiro para a igreja, diz minha mãe sempre me ensinou, ser dizimista e ofertante, eu louvo a Deus por ter aprendido isso com ela. E eu cheguei aqui e não tinha oferta, esqueci. Aí eu olhei ali o piso e rapaz, olha só que beleza. Fui lá e ofertei pelo Pix, louvado seja Deus. Quando nós usamos a tecnologia para o bem, para o benefício da obra do Senhor e para as nossas vidas, né? Porque infelizmente tem sido usada para outras coisas, infelizmente. Amém? Abra comigo a palavra do Senhor. Você tem 10 segundos a partir de agora para abrir no livro de Joel. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quem abriu o livro de Joel diz glória a Deus. Quem não abriu diz misericórdia. Eita Jesus, ajuda aí quem pediu misericórdia, irmão. Está entre Gênesis e Apocalipse, está fácil. Muito fácil. Livro de Joel, conhecido como um dos profetas menores, não pela sua capacidade, mas pelo tanto de texto, pelo tanto que está escrito. Joel, vai lá em Salmos e vai avançando sentindo o Novo Testamento. Você vai passar lá Isaías, Ezequiel, Eclesiastes, Daniel, Oséias e vai chegar lá pertinho, depois de Oséias. Abriu? Vou fazer a contagem regressiva de novo? Pode? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quem abriu diz glória a Deus. Quem abriu diz forte, glória a Deus. Quem não abriu diz misericórdia ainda. Joel, o profeta Joel, vai procurando aí. Por isso que é bom nós lermos a Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor no capítulo 2, Dani, no versículo 12 ao 17. Joel, capítulo 2, do versículo 12 até o 17. Amém? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro, com pranto. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassível, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe, se não se voltará, se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares, de libação para o Senhor vosso Deus. Tocai trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, reunir os filhinhos, ou em outras versões, os que mamam, sair o noivo da sua câmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, os ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque a não dizer entre os povos, aonde estará esse seu Deus? Agora você vai ler o versículo 28 e o versículo comigo 29. Amém? E acontecerá depois que
derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Feche seus olhos. Senhor Jesus Cristo, ó Pai amado, eu te agradeço, Senhor, por esta mensagem, Papai querido. Senhor, eu te agradeço, Espírito Santo de Deus, por este culto abençoado, ó Pai, desde a abertura dos louvores, ó Pai, as ofertas, Espírito Santo de Deus. Te agradeço, Deus poderoso, porque a Tua presença, Pai, a Tua Shekinah, o Teu Espírito Santo nos conduziu até este momento, ó Pai, maravilhoso, ó Senhor. Que é o momento, ó Pai, de nós, Senhor, amarmos, nos, Senhor amado, alimentar a Tua palavra. Santo Espírito de Deus, seja o Senhor a dizer, ó Pai, seja o Senhor a proclamar, porque eu nada tenho a oferecer. Sou pobre, pecador e dependo do Senhor, ó Pai, para aprender, para que a Tua palavra cumpra o propósito pela qual ela será lançada essa noite em nossas vidas, Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Isaac, faz um favor para mim, filho, desliga o ventilador aqui da bateria ali, porque senão não vou conseguir fazer o acompanhamento da palavra. Fala assim para o seu irmão, assim, que está do seu lado aí, na frente, atrás, direita, esquerda. Fala assim: em tempos de crise. Não, se você falar isso para mim, eu vou ficar na crise. Fala assim, ó: em tempos de crise. Dá ênfase na crise. Em tempos de crise. Isso. Ele entendeu agora? Coloca assim para ele assim: em tempos de crise é tempo de oportunidade de voltar-se a Deus. Irmãos, nos dias de hoje, onde nós vivemos, existe uma coisa que está cada vez mais em ênfase. Cada vez essa palavra é mais usada, e eu já escuto essa palavra desde quando eu nasci, Fernando. Nós estamos em crise. O Brasil está em uma crise social, uma crise política, uma crise ideológica, uma crise educacional, uma crise trabalhista, uma crise financeira, uma crise política. Aonde você ligar os meios de comunicações hoje, você vai ter uma palavra que esteve em alta, está em alta, e possivelmente até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela ainda estará em alta. Esta palavra é crise. Interessante que nos dias de hoje, quando a palavra crise está cada vez mais lançada, em vez das pessoas falarem mais de Deus, mais do amor de Deus, orar mais, buscar mais, jejuar mais, louvar mais, não faltarem em um culto, não faltar nas orações, não faltar no culto de ensino, não faltar em nenhum culto possível, nem que seja no momento de pintar a parede da igreja, de varrer, de arrumar uma cadeira. Não. Quando a crise está instalada no mundo, ou uma crise familiar dentro da nossa casa, ou uma crise financeira dentro de nossa casa, ou uma crise de sentimentos de separação entre esposo e esposa, ou uma crise de divisão de pai e filho, de mãe e filha, não importa qual tipo de crise, o primeiro pensamento que eu e você vamos ter é: o que eu estou fazendo na igreja? O que eu estou fazendo na igreja? Por que eu fui terça-feira no culto de oração? Por que eu fui quarta-feira no ensaio teatro, ensaio louvor? Por que eu fui no culto de libertação sexta-feira? Por que sábado eu fui tocar fora? O Ministério de Louvor foi tocar fora, eu acompanhei, Dani. O pessoal do teatro foi fazer o teatro fora, eu fui junto, foi uma benção. Mas eu cheguei na minha casa, as coisas estavam tudo do mesmo jeito. Crise. Interessante que nesses fins dos tempos agora, nesses últimos tempos que nós estamos vivendo, a crise que mais tem
entrado dentro do coração dessa geração que está se tornando aqui, está aqui, porque eu me considero jovem. Quem é jovem aqui, levanta a mão. Dá um copo de água para mim, por favor, se gentileza. Quem é jovem, levanta a mão aí. Chacoalha a mão assim, quem é jovem. Quem se sente velho aí, levanta a mão. Só a Mancida, Mancida. Pelo menos a senhora foi realista, Mancida. Às vezes eu também me sinto velho. Obrigado, vocês podem deixar aqui por gentileza. Eu estou falando para uma geração de jovens, independente de idade. Existe uma coisa que estamos vivendo chamado Cristo, diz comigo, Cristofobia. Cristofobia. Minha avó, ela se converteu na igreja chamada Deus é Amor. Quem conhece diz glória a Deus. Glória a Deus. A igreja Deus é Amor do missionário Davi Miranda, ela é uma igreja extremamente tradicionalista. Eu não vou aqui pregar ou usar os costumes, não. Eu quero que você entenda o contexto que eu quero te trazer nessa noite para a mensagem. Minha avó se converteu na igreja Deus é Amor. Ela podia se depilar? Não. Ela podia cortar o cabelo? Não. Ela podia usar calça jeans? Não. Ela podia usar brinco? Não. Ela podia passar batom? Não. Ela podia assistir televisão? Não. Você podia entrar de roupa de banho na praia? Não. Você poderia ir numa piscina e entrar de roupa de banho numa piscina de um maiô, um biquíni, não importa. Poderia ir uma mulher? Não. O homem poderia entrar de sunga? Não. Só que tem uma coisa que minha avó fazia, Caína. Aonde ela ia, ela carregava a Bíblia, ela orava, ela levava o azeite, e ela ungia, e ela falava de Jesus no mercado, ela falava de Jesus no banco, ela falava de Jesus na feira, ela falava de Jesus para a vizinha, ela falava de Jesus para a criança, ela falava de Jesus para o adolescente, ela falava de Jesus para o homem, ela falava de Jesus para a mulher, porque ela não se envergonhava da palavra. Mesmo debaixo de um jugo de doutrina a qual ela aceitou estar ali e servindo a Jesus, não estou julgando a doutrina, eu estou falando mesmo debaixo daquilo que hoje eu e você falamos que é um jugo humano de doutrina, ela não se envergonhava do Evangelho. Hoje nas igrejas, você pode ir de calça jeans, mulher? Sim ou não? Você pode se depilar, sim ou não? Você pode usar um brinco, sim ou não? Você pode se maquiar, sim ou não? Algumas igrejas, não estou recriminando, gente, entenda o contexto que o pastor está pregando, os costumes. Algumas igrejas as pessoas vão de bermuda, os homens, sim ou não? De boné, sim ou não? De chinelo, sim ou não? Tudo liberado. Porque nós precisamos arrebatar. Mas não adianta você arrebatar se não tiver transformação. Estamos vivendo hoje uma geração aonde a cristofobia, André, está pairando, porque o maior ataque de Satanás não é mais só na saúde, não é mais na desavença familiar, ele não ataca mais só nas finanças, não. O maior ataque de Satanás está sendo numa coisa chamada, diz comigo, ideologia. Diga ideologia. A ideia a qual eu defendo é a ideia certa. E aí você encontra uma pessoa, que nem eu trabalho com pouco, mas eu trabalho com público, e eu estou lá no meu serviço, na minha oficina, e há uma rotatividade baixa de pessoas. Eu imagino que o pastor Adriano tem uma rotatividade maior, eu imagino que o André tem uma rotatividade maior de falar com pessoas que não conhecem. Quem aqui trabalha com a parte de... A Raquel trabalha com pessoas. Quem aqui trabalha de atender e conversar com pessoas? Levante a mão. Irmãos, sabe quando eu vou descobrir que alguém na oficina, irmã Janete, é crente? Às vezes depois de vários anos.
pessoa entra, está escutando o louvor, ela não fala nada, ela fica quieta, ela observa no lado, escuta o louvor, entra na oficina, pega o carro dela, deixa para mim fazer o serviço, vai retirar, vai embora, não fala nada. Depois de muito convívio, que você começa a ter certa intimidade, que a pessoa pega confiança no meu serviço, depois às vezes 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, que aí a pessoa vira para mim e fala: olha, eu sempre quis fazer uma pergunta, posso te perguntar? Olha, o medo, posso te perguntar? Como se falar de Jesus fosse uma ofensa. Você é crente? Querido, esse contexto que eu li aqui agora, o povo de Israel estava distante dos caminhos do Senhor. O povo de Israel estava totalmente atônico, totalmente distante da palavra, totalmente perplexo, porque eles estavam vivendo uma crise, uma situação inigualável, eu posso dizer, que até os dias de hoje eu e você ainda não passamos, não aqui no Brasil. Abra comigo em Joel 1. Diz assim a palavra do Senhor, Joel 1, no versículo... Vamos fazer a leitura a partir do 1. A palavra do Senhor veio dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouve isso, vós velhos, escutai, todos os habitantes da terra, e aconteceu isso em vossos dias, em outros dias dos vossos pais. Narrai isso, vossos filhos, vossas filhas, e façam os seus filhos dos seus filhos, até a outra geração. Versículo 4. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. O povo no passado não tinha indústria. Então nós temos que começar a entender o contexto que eles viviam. Não tinha indústria. Para se comer, para se viver, para se ter condições, você tinha que se plantar. Só que chegou nuvens de gafanhotos. E os gafanhotos são insetos muito interessantes. Eles comem e defecam. Eles têm um canal direto. Então eles vão destruindo. E veio uma praga de gafanhotos e exterminou a lavoura. E o povo de Israel e o povo hebreu não tinham o que se alimentar. Vamos continuar? Agora vamos lá para o versículo 10. O campo está assolado, a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide secou, as oliveiras murcharam. Envergonha-se, o versículo 11: envergonham-se os lavradores, o rai vinheteiro, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a mesa do campo. A vide secou, a figueira murchou, a romeira também, a palmeira, a macieira, todas as árvores do campo secaram, e já não havia alegria entre os filhos dos homens. A lavoura foi devorada. Houve uma sequidão, André. Até as árvores frutíferas se secaram. Não tinha mais alimento. Diga assim: crise alimentar. Crise alimentar. Vamos continuar. Agora vamos lá para o versículo 17. A semente mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns destruídos, porque se perdeu o cereal. Então, mesmo em meio ao torrão, quem aqui já plantou alguma vez na sua vida, ou já pôde estar numa fazenda, numa plantação, numa fazenda? Quem já pôde, levanta a sua mão. Quem aqui sabe o que é torrão de terra?
Você imagina esse bloco aqui, ó, esse retorno, um pedaço de terra seco, duro, sem água. Isso é um torrão de terra. A lavoura foi destruída, a água secou, e um pouquinho de semente que ainda tinha, Cícero, lá nos reservatórios, lá guardada, eles ainda plantaram com a esperança de chover. Quem aqui já pode ver, mesmo em jornais, mas poucas pessoas aqui imaginam que já viveram a seca no Nordeste? Quem já viu? Mesmo em jornais. É isso aí. O pouquinho da semente que tinha, eles plantaram, esperando que chovesse. Sabe o que aconteceu? Nada. Não choveu. E aí, vamos lá para o versículo 10. Vamos ler? Versículo 10. O campo está assolado, a terra de luto, porque o cereal está destruído. E se você continuar neste capítulo, para não poder correr um pouquinho mais pelo horário, ainda existia uma eminente invasão do reino da Síria sobre o reino de Judá. Eles já tinham invadido o reino do norte, já tinham abatido as tribos do norte, as 10 tribos já estavam cativas, e agora eles estavam sabendo que o reino do sul tinha sido atacado por pragas, tinha se perdido sua colheita, tinha se plantado a semente não tinha nascido, tinha se secado as águas, e as águas não choveu, tinha se plantado, as águas não choveu, não encheu os reservatórios, não tinham o que comer, então estavam vulneráveis, e foram avisados que eles seriam invadidos. Como eles não plantavam, como eles não colhiam, como eles não tinham que se alimentar, então lá os sacerdotes, lá no tabernáculo, lá onde eles estavam no templo, não tinham que oferecer a Deus, porque foi bloqueado as ofertas ao Senhor. Então os sacerdotes choravam dia e noite, porque não tinha cereal para dar a Deus, porque o animal morreu pela seca, e não tinha animal para a expiação de pecados, não tinha mais nada. Será que você está em crise? Pensa um pouquinho na sua vida. Será que você está em crise? O povo não tinha água, o povo não tinha salada, hortaliças, nada para comer. Não tinha um arroz, não tinha um feijão, não tinha como fazer o pão, não tinha como beber uma água. O povo não tinha um animal para abater, para se alimentar, para oferecer para expiação. Não tinha nada, e existia um fortíssimo exército a caminho para invadir aquela cidade. Pastor, por que Deus permitiu tudo isso? Porque Deus nos ama. Porque Deus nos ama. Um pai, quando está vendo um filho perecer, quando está vendo um filho ir para o caminho errado, quando está vendo um filho andando com as amizades erradas, quando está vendo um filho se esquecendo da educação que ele deu, quando ele está vendo um filho se esquecendo dos princípios que ele ensinou, quando ele está se esquecendo vendo seu filho que não mais pede a bênção para ele, para sua mãe, o filho entra mudo na casa, o filho sai calado da casa, o filho agora tem amizades que você nos próprios olhos fala, meu Deus, e o filho começa a chegar em casa com cheiro de cigarro, com cheiro de bebida. De repente o filho começa a chegar em casa com os pés tropeçando um no outro. De repente o filho não quer mais ir para a igreja, de repente o filho não coloca mais um louvor, e sim começa a colocar músicas mundanas. O que você vai fazer? Vai abraçar o seu filho, vai passar a mão na cabeça dele e vai falar, parabéns meu filho, está fazendo tudo certinho. É isso que você vai fazer? Sim ou não? Sim ou não? Se você e eu somos bons pais, conforme a palavra nos ensina, na primeira coisa que o filho ou a filha estiver se esquecendo do caminho de Deus, dos seus ensinamentos, de princípios bíblicos, nós vamos corrigi-los.
nós vamos corrigi-los dentro da palavra. Não estou falando de fanatismo, não estou falando de religiosidade. Nós estamos nesse mundo e vivemos nesse mundo pela graça e misericórdia de Deus. Mas Paulo diz: tudo que está nesse mundo me é lícito, tudo está aqui para mim fazer, mas nem tudo me convém. O segredo não é não beber, é por que não beber. O segredo não é não fumar, é o porquê não fumar, é o princípio de não fumar. O segredo não é se assentar na roda dos escarnecedores, é o porquê não se assentar na roda dos escarnecedores. Se você tivesse a oportunidade de ir em uma festa sua familiar, você, por obrigação, como um bom cristão, tem a obrigação de ir lá, sentar, mas levar a luz de Deus naquele lugar. A palavra de Deus está bom para você ficar na tua casa. A palavra de Deus está dizendo para você não fazer e cometer os mesmos atos. Como ouvirão se não tem quem pregue? Como ouvirão se não tem quem pregue? O povo estava completamente perdido. E Deus permitiu, com a sua permissão amorosa, que todo esse mal assolasse a terra deles, para que eles se voltassem para Deus. Crise alimentar, crise política, crise social, crise ideológica. Será que está lembrando um pouquinho do que nós estamos vivendo no Brasil? E eu vejo cristãos, e eu vejo evangélicos, e eu vejo pessoas que se dizem seguidoras de Cristo, se tremendo: meu Deus, o que será? O que será agora, André? Um partido comunista assumiu a presidência da República, mas acima dele existe um Deus que tudo governa, que tudo opera, e tudo está debaixo das suas fortes e potentes mãos. A crise como ai de mim, a igreja tem que entender o que eu estou passando, porque o pastor tem que entender o que eu estou passando. Não, você precisa entender o que você está passando. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Eu preciso entender. Se nós não entendermos o trabalhar de Deus, nunca vamos conquistar as promessas do Senhor. Vamos agora para Joel 12. Joel 2:12, perdão. Livro de Joel, capítulo 2, versículo 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim. Quer sair da crise? Primeira coisa que eu e você deveremos fazer: mude suas atitudes. Quer sair da crise familiar? Quer sair de crise financeira? Quer sair da crise conjugal? Quer sair da crise espiritual? Quer sair da crise existencial? Por que eu existo? Por que Deus me fez? Me fez só para sofrer? Quer sair dessa crise? Muda suas atitudes. Muda. Diz assim aqui, converter. Se eu estou indo para o norte, eu preciso virar para o sul. Convertei-vos a mim. É sinal que nós estamos para distante de Deus. Então nós precisamos retornar ao Senhor. Só que diz mais: de todo o vosso coração. Não adianta eu retornar para Deus porque eu quero o meu carro. Não adianta eu retornar para Deus porque eu quero que Deus restaure o meu casamento. Não adianta retornar para Deus porque eu quero prosperidade. Não adianta retornar para Deus restaurar o meu namoro.
retornar para Deus se você tem o seu coração dentro de alguma dessas coisas. Você precisa retornar a Deus, porque o seu e o meu coração precisa estar em Deus. Ele tem que ser o primeiro, ele tem que ser o princípio, o meio e o fim. Ele é o alfa, ele é o ômega. Retorne a Deus de todo o vosso coração. Mas eu vou retornar porque o meu filho está desviado. Quem sabe assim ele retorna para Jesus. Aí Deus vai lá, trabalha, te dá a bênção. Aí lá na frente chega a crise. Você não retornou, você se converteu, mas não foi de todo o coração. Não foi o seu pensamento em Cristo. Então quando retornar uma nova crise, você vai desconverter e vai se afastar. Porque nós não temos estrutura para isso. Se convertemos a mim de todo o vosso coração, e ainda tem mais, com jejum. Quer sair da crise? Quer sair da crise? Não sou eu que estou falando, não é o pastor que está falando, é a palavra de Deus. Você quer sair da crise? Faça jejum. Tenha propósito. Sabe por quê? Quando nós comemos o pão da terra, Caína, nós alimentamos o nosso corpo. Mas quando nós jejuamos, nós nos alimentamos do pão do céu, do pão de Deus, do próprio Cristo, que é o pão vivo que desceu do céu. Quando nós jejuamos, quando nós mortificamos a nossa carne, quando nós falamos para a nossa carne: olha, não é a sua vontade, mas é a vontade de Deus que vai prevalecer em minha vida. Então quando nós jejuamos, não nos alimentamos. Não é somente jejum de comida, não é somente o jejum de 1 hora, pode ser um jejum de algo que você anda. Eu sempre ministro isso. Faça um jejum de celular, ou coisa doída, porque nós estamos presos. Faça um jejum de WhatsApp, faça um jejum de Facebook, de Instagram. Mulheres, faça jejum de Shein. Os homens vão ficar felizes e gratos. Faça jejum do shopping. Faça jejum homem do Mercado Livre. Faça um jejum. Mas sempre que você estiver jejuando, lembre que o seu jejum tem que ter um propósito. E qual é o maior propósito do jejum? Convertei-vos a Deus. Eu não consigo me livrar. Eu não consigo, quando eu vou ver, a minha língua já está coçando para falar o que eu não devo, para falar de alguém, para julgar as atitudes de alguém. Isso não tem agradado a Deus. Faça um jejum. Eu não consigo, pastor, eu não tenho força. Quando chega a hora do culto, eu sei que eu tenho que estar lá adorando, cultuando, participando, mas o sofá fala mais alto, a televisão, tem coisas interessantes, e quando eu vou ver, estou na minha casa. Faça um jejum para você se retornar a Deus de todo o coração. O povo estava seco, morto, não tinha o que comer, não tinha o que beber, não tinha o que oferecer a Deus. E Deus disse assim: com o vosso coração e com jejum. E ainda tem algo fantástico: com choro e com pranto. Deixa eu fazer uma pergunta para encerrar. Há quanto tempo você não chora na presença de Deus? A minha avó, todos os cultos ela ia com lenço, não para limpar o suor, era para limpar suas lágrimas. Porque todo culto minha avó chorava na presença de Deus. E eu lembro que todo culto a minha avó pedia perdão para Deus. E eu falava: vó, eu não vejo a senhora fazendo nada de errado. Vó, a senhora não faz nada de errado. E ela falava assim para mim: filho, eu sou a pior das pecadoras. Sabe por quê, irmãos? Quem pede perdão para Deus não é o pecador. Agora eu vou falar algo que
que você pode até estranhar. O pecador, aquele que quer pecar, aquele que gosta do pecado, aquele que gosta dos prazeres da carne, aquele que tem prazer na pornografia, aquele que tem prazer no adultério, aquele que tem prazer na bebedice, aquele que tem prazer na glutonaria, aquele que tem prazer na lascívia, na porfia, aquele que tem prazer nas festas, em toda a sorte de desgraça do mundo, ele não está preocupado em pedir perdão. Quem mais pede perdão é aquele que está mais próximo de Deus. Porque quanto mais você conhece a Deus, mais você vê a grandeza dele. Quanto mais próximo de Deus, mais você vê que você não significa nada. Quanto mais você se aproxima da santidade de Deus, mais eu e você vamos ver que nós somos pecadores, que nós não merecemos o sacrifício da cruz. Quanto mais você ora, quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você pede misericórdia, mais você pede perdão, mais você pede licença para subir no altar, mais você pede licença para adorar, mais você pede santidade, porque você reconhece que nós precisamos do perdão. Pede perdão a Deus, quem está próximo de Deus, porque até os serafins cobrem os seus rostos para dizer: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da tua glória. Quanto mais eu me aproximo da santidade de Deus, mais eu reconheço que eu sou pecador. Pastor, eu não vou mais louvar. Não. Pastor, eu não vou mais pregar. Não, não é isso. Pastor, eu não vou mais nem ir para a igreja. Pelo contrário, quando eu e você reconhecemos que somos pecadores, nós precisamos nos purificar, nós precisamos nos santificar. E quem vai trazer a santificação é o Espírito Santo de Deus. E aqui é o lugar certo, a hora certa e o dia exato para a glória de Deus manifestar na sua vida. Quem crê diz glória a Deus. Abra comigo para encerrar definitivamente, só para fazer a leitura final. Joel 2, capítulo 28, versículo 28 e 29. E acontecerá que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Depois de tudo isso, desse arrependimento, dessa conversão verdadeira, os vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão. Sonhar, irmãos, é ainda mesmo na idade, mesmo estando uma idade avançada, você ainda quer conquistar, você ainda quer trabalhar, você ainda quer executar, você ainda quer realizar. Não importa, até o último dia de vida existem sonhos de Deus a realizar em nossas vidas. Os vossos jovens terão visões, eles terão coisas de Deus para a vida dele. E até os servos e as servas derramarei do meu Espírito naquele dia. E o povo se arrependeu. E se você ler um pouquinho antes dessa parte do capítulo 2, voltou a vinha, se encheu de moços os largais, voltou a produzir a terra, voltou a ter a chuva seródia e a chuva temporã naquela terra, porque verdadeiramente o povo se arrependeu e voltou-se ao Senhor. Em dias de crise é uma ótima oportunidade de você se voltar a Deus. Feche seus olhos. Ministério de louvor. Senhor Jesus Cristo, ó Pai amado, em momentos de crise, Senhor, em nossas vidas, ó Pai, nós passamos por inúmeras situações, Senhor. Em momentos de crise, Senhor amado, as coisas acontecem, ó Pai, e nós perdemos, Senhor, o senso de direção.
Pai amado, no momento de crise, Senhor, existencial, Satanás entra na nossa mente, Pai, e começa a trabalhar com uma ideologia diferente da que o Senhor plantou em nós, que nós sermos seus adoradores e que nós vamos passar, Senhor, adversidades, mas é para nós termos bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo e nós vamos passar adversidades em Cristo, mas nós vamos ter vitória, Pai amado. Talvez não seja, Pai, a vitória na terra, mas há uma coroa de glória eterna, Senhor amado, não atentando nós para as coisas desse mundo, como diz Paulo em Coríntios, porque as coisas desse mundo são passageiras, mas entendendo que a crise, que a adversidade, ela vai causar em nós um peso de glória eterno, para nós estarmos com Cristo. E para nós estarmos com Cristo, Senhor Jesus. Pai amado, entra nos nossos corações, Senhor, e faça, Pai, nós entendermos, Espírito Santo de Deus, que os momentos de crise, ó Pai, se nós, Senhor, começarmos a ouvir a Tua voz, que é ler a Tua palavra, Pai, se nós começarmos, Senhor, a meditar na Tua lei de dia e de noite, se nós começarmos a jejuar com propósito, com direcionamento, se nós buscarmos a face do Senhor, se nós não deixarmos, ó Pai, de cumprir, Senhor, os Teus mandamentos, ó Pai, essa crise trará em nós uma vitória sobrenatural, e aquilo, Senhor, que foi para vergonha em nossas vidas, ó Pai, o Senhor transformará em vitória, para a honra e glória de Deus Pai, não para a nossa glória, não para a nossa honra, mas para a glória e para a vontade e para a bênção do reino de Deus, Pai. Para isso, Senhor, nós colocamos as nossas vidas no Teu altar, nós entregamos os nossos corações, ó Pai, nas Tuas mãos. Acalma a tempestade, Senhor. Pai amado, repreende a depressão, Senhor amado, repreenda, Senhor, o desânimo. Senhor, eu repreendo, ó Pai amado, toda seta demoníaca de dor. Pai amado, dores, Senhor, que quando chega, Pai, na igreja, começa a sentir, Pai. Dores, Senhor amado, que quando está dando a hora de ir para a igreja, Pai, começa a sentir, Senhor. Pai amado, todo espírito de destruição, de intriga, de briga, Pai, quando está chegando na hora, Senhor, de vir para a igreja, começa a acontecer no lar, começa a ter confusão, começa a ter, ó Pai amado, discussão, Senhor amado. Começa, Senhor amado, a ter, ó Pai amado, destruição, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Ah, Santo Deus eterno, em nome de Jesus, Santo Deus poderoso, em nome de Jesus, Jesus, opera em nós, ó Pai, um milagre, opera, Senhor amado, é um milagre em nossos corações, Deus poderoso, para que a Tua glória, Senhor, seja manifesta, Espírito Santo de Deus, em nossas vidas, Senhor. Eu repreendo toda seta demoníaca, no nome de Deus, em nome de Jesus. Satanás, toda a tribulação que está acontecendo em cada lar, toda a tribulação, ó Pai amado, no relacionamento do